Olá, tudo bem com você? Para quem não me conhece, me chamo Sueli Arcanjo. Estou aqui com muito prazer para compartilhar com você o amor de Jesus através da sua palavra. Ele tem palavra de edificação para a tua vida. Fica ligadinho aí, não saia daí, viu? Porque Deus quer falar contigo. E o Senhor, Ele me faz fazer duas perguntas para você que estão embutidas em uma só. E te farei as perguntas agora. Como estás? Jesus está no barco? E é justamente sobre isso que estaremos falando agora. E Mateus, capítulo 8, versículos do 23 até o 27, diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E nós conhecemos essa passagem por várias vezes, ela já foi e é pregada muitas vezes, mas Deus, a sua palavra, ela é imutável, mas ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus, dele mesmo. E nas linhas e entrelinhas ele fala conosco de várias maneiras. Ele traz o texto como base bíblica, mas ele tem esse texto ligado a um contexto da própria Escritura Sagrada que vem de encontro ao texto da sua história. E Deus, ele vem fazendo com que a sua história, a sua vida, ela seja encaixada agora aqui dentro, para que ele possa estar trazendo para você a orientação devida, para que, caminhando na palavra, você não se perca, mas que você possa se encontrar. E a palavra dele é tão profunda que traz para nós essa força que nós só encontramos nele, e que não importa o momento, o tempo, o espaço onde estivermos, não importa. O que importa é que ele precisa estar dentro. E é justamente sobre isso que o texto aborda. Por quê? Porque o texto se passa com Jesus Cristo entrando dentro de um barco e seus discípulos o seguindo. E nós vemos a importância de sabermos que quem é seguidor de Cristo o acompanha. Onde Jesus está, os discípulos estão indo, acompanhando. Só aqui nós já vemos um ensino da parte de Deus, para que nós possamos saber que se nós queremos verdadeiramente seguir após o seu Filho unigênito, nós precisamos saber que nós estamos o seguindo. Hoje nós temos, e é muito comum nas redes sociais, terem seguidores, né? Mas aquele que é o exemplo a ser seguido e que nós não devemos abrir mão disso é de seguirmos a Jesus Cristo.
e que nós possamos estarmos sendo chamados de filhos de Deus, os seguidores de Cristo, porque as nossas vidas foram alcançadas por Ele e as nossas vidas realmente foram alcançadas por Ele. Nós estamos verdadeiramente seguindo após Jesus? Pensemos nisso, porque o fato dos discípulos estarem seguindo a Jesus para dentro do barco, eles não sabiam o que se passaria dentro daquele barco naquele momento. Porque o que Deus ele quer mostrar para nós, que quando nós seguimos a Jesus, nós não seguimos cegamente, porque Ele é uma luz que ilumina o nosso caminho. Ele é luz. E Jesus é aquele que jamais nos colocará em zonas de perigo, porque Ele é aquele que protege e guarda de todo mal. Então não importava o que aconteceria com o barco se Jesus estava lá dentro. Mas o que Jesus quer trazer de lição é que os seus discípulos precisariam confiar nele o suficiente para compreenderem que estivessem passando pelo que passassem, mas Jesus estando lá dentro, eles sempre estariam seguros. E Jesus talvez possa estar permitindo que isso aconteça para estar fazendo com que sirva de lição o Mestre ensinando aos seus discípulos, a fazer com que eles venham compreender que é preciso confiar mais nele se ele está junto. Se Jesus havia entrado no barco e eles seguiam a Jesus, eles não estavam sós, eles estavam com maior proteção que algum ser humano pôde experimentar aqui na Terra, porque eles estavam caminhando com o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Porque nós sabemos que Jesus Cristo precisou vir como homem, mas ele não era um homem comum, ele era um homem, filho de Deus. Apenas se despiu da sua glória para pisar nessa terra e se aproximar do homem e fazer com que o homem compreendesse o chamado de Deus para com a sua vida. E que chamado! Que chamado! Se nós pudéssemos ter a compreensão exata do chamado de Deus para as nossas vidas através de Jesus Cristo, quantas tempestades nós passamos, quantos temporais nós passamos, mas nós não confiamos o suficiente para entendermos que se nós estamos acompanhando Jesus para dentro do barco, por que nós tememos tanto? E Jesus ele vem trazendo esse diálogo aberto de uma forma a orientar e mostrar que com ele no barco nada está perdido. Não tem tempestade que possa impedir que a voz de Deus ecoe mais forte e venha paralisá-la. A voz de Deus paralisa e acalma qualquer tempestade. Como estás? Jesus está no barco? Por quê? Porque esse pequeno texto aqui tem uma profundidade tão grande para trazer ensinos práticos para as nossas vidas. Jesus, ele sempre ensina na vida prática, com coisas, utilizando coisas que nós conhecemos, para que nós possamos saber o que é entrar dentro de um barco, estando dentro de muitas águas, compreendendo que tem que ter segurança,
tem que ter fé suficiente. E ele vem ensinando ali os discípulos. Estava junto, eles não estavam separados, estavam juntos. E eles compartilhavam ali junto com Jesus aquilo que eles experimentaram de uma forma extraordinária. E talvez naquele momento eles não se dessem conta o quão grandioso é estar perto de Jesus. Amém? Não é grandioso estar perto de Jesus? Não é especial demais? É muito mais que isso. É você andar o tempo todo com sobrenatural, mas andar em segurança. E Jesus ali entrando no barco, eles, os discípulos, o seguindo. E naquele momento em que justamente eles entram no barco, aqui a palavra de Deus diz que veio, se levantou de repente uma grande tempestade. Você acaba de entrar com Jesus no barco e de repente, por cima de águas, de muitas águas, vem uma grande tempestade. E aí? E o medo, e o pavor, e o desespero? E cadê a fé suficiente para acreditar que estava com Jesus, que não estava só? É vida prática o ensinamento de Jesus. Jesus, ali. De que forma Jesus estava? Não importa de que forma Jesus estava, ele estava ali. Estava dormindo. Porque Jesus, ele estava como homem. Mas como homem, por não ser um homem comum, por ser aquele que realizava milagres, aquele que veio como Salvador, que eles andavam juntos, seguiam após ele, acompanhavam e viam os milagres, proezas e maravilhas que Jesus realizava. Jesus era aquele que falava diretamente com o Pai, e o Pai o ouvia o tempo todo e respondia. Então era milagre em cima de milagre. E Jesus vem para trazer a fé, porque quando Jesus vem o tempo todo, o que ele quer para que o milagre aconteça é a pergunta que ele sempre fez: você crê? A tua fé te salvou. É a tua fé. Ele veio para gerar fé em nós, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa reconhecer que Ele é galardoador daqueles que o temem. É preciso compreender que para se aproximar de Deus é preciso usar a fé, porque passa pelo campo espiritual. E se passa pelo campo espiritual, a instrumentalidade que é utilizada, ela é toda espiritual. O homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. Paulo já disse. Mas aquele que é espiritual, ele discerne tudo e de ninguém é discernido. Porque se nós vivemos em espírito, nós precisamos andar em espírito. Porque de outra forma nós não veremos a Deus. Porque Deus, ele é espírito. E Ele quer desenvolver em nós essa espiritualidade. Porque como nós acreditamos que estaremos indo para o céu depois que Ele nos chamar? E
se nós não compreendermos as coisas do Espírito. No livro do Gênesis, no começo da criação, diz que antes da fundação do mundo, de todas as coisas serem criadas, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus já estava ali. O Espírito de Deus, o haja dele, quando ele falou haja, tudo se fez pelo poder da sua palavra, através do Verbo vivo, Verbo que estava com Deus, Jesus Cristo. Veja bem, nós vemos antes da fundação do mundo a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ali trabalhando juntos. Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto que depois de toda a criação ser formada, Deus, ele cria agora o homem. E ele diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, segundo a nossa imagem e semelhança. Está lá em Gênesis 2. E se nós acreditamos que a maneira como a palavra foi relatada aqui pela Bíblia, onde ele disse no capítulo 2, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26, ele diz: e disse Deus, e façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí ele diz: e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E ainda diz no 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E diz aqui a palavra de Deus que quando ele aqui fala no início, antes de criar o homem, quando ele diz: e disse Deus, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E você diz que você percebe que está falando em conjunto, não está falando eu faço, está falando façamos. Então, ali o mistério, né? Esse mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali estava sendo agora o haja de Deus, a vontade de Deus em criar o homem. Mas não criou de qualquer forma, através do haja, com o tempo, com as coisas, a luz, separando a luz das trevas, e ele foi falando haja, tudo se fez. Mas com o homem, ele pega o homem do pó da terra e ele coloca o sopro divino. Então, além da imagem, segundo a imagem e semelhança, ainda tem o sopro divino. Nós recebemos a respiração de Deus. Nós dependemos dessa respiração para continuarmos tendo vida, porque o sopro de vida divino de Deus está em nós.
e esse mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que desejou nos criar, homens e mulheres, né? Aqui nessa terra, para dominar, para dominar sobre os peixes, sobre os animais, sobre tudo aquilo que Ele criou como as ervas do campo. E Deus, Ele no início da criação, através do livro de Gênesis, Ele vem trazendo para nós que tudo foi criado, né? E aí depois Ele vem e coloca o homem e a mulher para estar dominando sobre todas as coisas. Mas esse domínio tem Ele agora atuando como aquele que está como Pai. E para que possa estar utilizando as coisas da terra, é preciso receber a sua instrução, é preciso receber a sua orientação, porque senão viraria bagunça. Tanto é que há o pecado lá no Jardim do Éden, porque quando o homem deixa de ouvir a Deus, entra o pecado, e aí tem a separação entre Deus e o homem, né? Não por culpa de Deus, mas pelo próprio homem, que deixa de dar ouvido a Deus para dar ouvido a outra voz que não vem de Deus, para tentar abrir a mente humana com aquilo que é contrário a Deus. Tudo que se ouve e que não está de acordo com esta palavra não é do agrado de Deus. E aí traz para o homem desequilíbrio emocional, psíquico. Aí é onde entra, se o homem não tomar cuidado, a destruição humana. Porque o que Deus fez é para que toda a criação correspondesse à sua voz. E isso deixou de acontecer por causa justamente disso. Carne pende ao pecado e ela por si só, ela não sobrevive se ela não receber do alto essa ligação, para que possa estar sempre sendo abençoado. E uma vez sendo abençoado, estará sempre debaixo daquele que deu essa oportunidade do homem ser filho dele, não andando nesse mundo simplesmente dominando, mas sem o comando dele, sem a orientação e a direção dele. E é justamente por isso que a humanidade grita por socorro. A humanidade está aí vivendo numa situação onde são vários conflitos, muitas das vezes muitos desentendimentos, muitas das vezes separações, ódio, rancor, mágoa. Por quê? Porque foge a palavra de Deus. E eu não sei nem por que Deus está me trazendo para esse campo, mas Ele sabe, porque Ele conhece as vidas e Ele sabe que tem gente precisando ouvir dessa forma. Porque não se preocupe, porque Ele fala primeiro comigo, tá? Posso ouvir um amém? Ele fala primeiro comigo, tá? E por que nós estamos indo nessa caminhada com o Espírito Santo de Deus dessa forma? Porque Deus, Ele é um Deus que as suas coisas têm uma explicação. A sua palavra, ela é explicada por ela mesma, que é a própria palavra, onde Ele é o dono dela. Então, Ele traz a orientação para dentro da própria palavra, porque tem texto e contexto. E mediante aquilo que Ele quer nos trazer, Ele nos faz entrar no contexto, para que você possa estar
recebendo a luz do entendimento da palavra e o discernimento dela para aquilo que Ele quer trazer justamente nesse momento. E nesse momento, o que está acontecendo? Os discípulos seguem a Jesus Cristo está entrando dentro do barco, os discípulos o acompanhando. Naquele dado momento, sobrevém uma tempestade em alto mar, os discípulos olham para Jesus e Jesus está dormindo. E aí nós estávamos trazendo a explicação de que Jesus, ele estava como homem, mas como homem ele era 100% Deus. E esses discípulos viam tudo que Jesus fazia, todo o sobrenatural que era na vida de Jesus. E ali eles estavam prestes a ver, não que alguém contasse para eles, mas eles tiveram a oportunidade de ver muito perto mais o milagre de Jesus. Andar com Jesus é viver em milagres. Andar com Jesus é viver andando, sentindo o seu respirar e vendo a sua glória sendo derramada em momentos muito difíceis, como uma tempestade em alto mar. Segundo alguns relatos, esse mar que é relatado aqui era um lago, não chegava nem a ser um mar, só que era um lago de águas abundantes, né? E aí o que acontece? O barco é pequeno, e em meio a tantas águas, e ali surgiu uma tempestade. O que acontecesse ali, se eles estivessem sem Jesus, eles teriam morrido, eles saberiam que eles não poderiam sobreviver. Só que o que Jesus quer trazer para nós é que ali eles estavam com Jesus para aprender a confiar em Jesus, para saber que Jesus não estaria com eles para sempre no corpo de homem. No corpo de homem, Jesus, né, o Filho de Deus, vindo aqui, o filho do carpinteiro, né, que estava caminhando rumo à cruz para nos dar a oportunidade de termos a vida eterna. E aí o que acontece? Enquanto Jesus estava andando aqui, era preciso receber essa confiança dele. E ele estava exercitando esses homens na fé. Por que que Jesus quer? Porque Jesus, retornando ao Pai, ele deixaria o seu Espírito Santo. E agora, com essa fé que eles receberam de Jesus, eles a usariam, independente de Jesus estar de forma física ou não, mas Jesus estaria em espírito. E aí Jesus quer mostrar para eles que o que importa é a fé que eles têm nele. E tendo a fé suficiente em Jesus, não importa onde eles estejam. Jesus, naquele momento, eles tiveram a oportunidade de tê-lo no barco. Mas um dia eles estariam dentro de outros barcos e eles estariam usando a fé para saber que Jesus continuaria com eles, agora em espírito. É o que acontece nesse momento comigo e com você. Nós cremos em Jesus. Nós sabemos pela fé, através do seu Espírito Santo, que Ele está aqui conosco agora. Ele está com você aí? Hã? Como estás? Jesus está no barco? É isso que Ele quis trazer para o homem. O ensino na prática, de que é preciso aprender a andar com Ele, aprender que é preciso ter fé, assim como Ele andou aqui demonstrando para eles toda a fé no Pai,
Jesus andava, mas com a fé no Pai. O que o Pai falava era aquilo que ele fazia. E ele não dava um passo sem o comando do Pai. E ele quer que através desse ensino, através da sua palavra que ele deixou para nós, através do seu Espírito Santo, que nós tenhamos essa fé suficiente para sabermos que, em meio a qualquer tempestade, nós usaremos a nossa fé em nome de Jesus, para que essa tempestade ela se acalme. Entendes tu isto? Como estás? Jesus está no barco. E Jesus aqui, já estamos encerrando. Aqui, Jesus está dormindo. E eles falam para Jesus naquele momento do desespero. Eles se aproximam de Jesus e eles o despertam ali. E eles falam para Jesus: Senhor, salva-nos que perecemos. Importante sabermos aqui, no ensino desta palavra, que para que nós possamos saber que só Jesus pode nos livrar de uma tempestade. Não importa a situação onde ela esteja, mas o nosso caminhar tem que ser na direção de Jesus. Onde Jesus está nesse momento? Tens fé suficiente para saberes que basta clamar pelo nome dele, que ele vai te livrar dessa situação difícil em que você está, que parece que o barco a qualquer momento vai afundar? Jesus está no barco? Como estás? Aqui, ele ainda fala com Jesus: Senhor, salva-nos. Justamente, eles estavam falando com o Salvador. E o que nós precisamos entender é que nós precisamos dessa salvação a todo momento. E eles dizem assim, porque perecemos. Eles estavam desesperados. Porque no momento da aflição, no momento do desespero, a gente corre para Jesus. Mas Jesus já estava lá dentro. O que eles estavam fazendo? Que Jesus estava dormindo e eles não perceberam que viria uma grande tempestade? Veja bem, nós conhecemos um pouco do tempo e sempre vem os sinais de um temporal. Ou às vezes através de um vento, o tempo começa a mudar. Os discípulos, eles estavam aqui, Jesus estava dormindo, mas eles não perceberam que haviam sinais de mudança no tempo. Por que eles socorreram para Jesus na hora do temporal? Por que eles ficaram desesperados e só acordaram Jesus naquele momento? Jesus estava dando tempo a eles ali de entenderem que, eles estavam com Jesus. Tanto é que eles correm para Jesus porque eles sabem que só Jesus poderia livrá-los dessa situação. E por que eles ficaram tão aflitos se eles sabiam que Jesus poderia mudar toda aquela situação? Jesus era aquele que ressuscitava mortos. Jesus era aquele que dava vista aos cegos. Jesus era aquele que fazia paralítico andar. Dá ordem no tempo para fazer a tempestade passar, é o de menos. Jesus anda por cima do mar, sobre as águas, e eles viram tanto poder de Cristo. O próprio fato de estarem ali com ele e na hora daquela agonia toda, vamos correr para Jesus, vamos acordar que Jesus está dormindo. Será que Jesus está dormindo mesmo? Será que ele só não estava com os olhos fechados descansando? Porque ele estava no corpo físico? E
Jesus ali dá para eles, e agora nesse momento para nós, uma lição que nós precisamos confiar mais nele. Porque o tempo todo que ele está com os discípulos é para ensinar os discípulos a saberem que, usando a fé suficiente, eles poderiam mudar toda uma história. Não precisariam acordar Jesus daquela forma. E se é que realmente Jesus estava dormindo. Quantas vezes nós só, no momento que nós precisamos descansar um pouquinho apenas, fechamos os nossos olhos e relaxamos? Mas Jesus estava ali, provavelmente, os observando para ver até onde eles iriam. E quem sabe se Jesus não está nos observando para ver até onde vai a nossa fé. Porque nós vemos os sinais, tá? Nós vemos sinais de tempestade. Nós vemos sinais quando as coisas vão ficando agoniantes para nós. E aí não precisamos irmos acordar Jesus, não. Basta usarmos a nossa fé. Aqui, quando eles chamam a Jesus, vão acordar Jesus, e ali Jesus imediatamente fala para eles, porque Jesus ele sempre tem uma resposta imediata para os discípulos. Ele sempre tem uma resposta imediata para nós. E ele diz assim: por que temeis, homens de pouca fé? E imediatamente, diz aqui a palavra de Deus, que ele levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Olha o que Jesus faz quando você clama por ele, quando você o busca. Quando você verdadeiramente quer sair de uma situação e você precisa entender que só tem um que pode te ajudar, porque senão o barco vai afundar, e o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Por quê? Jesus, não importa o que ele está fazendo, o que importa é que ele está com você no momento da tempestade. O que importava ali é que Jesus estava com os discípulos na tempestade, eles não estavam sozinhos. E eles, ainda por cima, chamam a atenção de Jesus, desesperados, mostrando para Jesus que eles estavam perecendo. Só que eles estavam com Jesus. Quantas das vezes nós andamos com Jesus? Nós passamos por muitas tempestades no decorrer de nossas vidas. E quantas das vezes nós usamos a nossa fé para que aquela tempestade se transforme em bonança? Amém? Eu posso ouvir um amém? É tão simples, né? Parece que não é simples, não. Mas Jesus torna simples. Simples assim. Ele muda texto e contexto de uma situação difícil para mostrar para você que Ele pode, que Ele é Deus, que Ele é o dono do milagre, que só Ele pode dar ordem ao vento e ao mar para se acalmar, e imediatamente, porque o vento e o mar atendem a voz de Jesus, imediatamente transforma-se em bonança. E o que é que está acontecendo com você aí agora que você acredita que Jesus está dormindo? Ou melhor, como estás? Jesus está no barco? Jesus está no barco? Se Jesus está no barco, use a tua fé, porque Jesus, ele vai acalmar tudo o que está acontecendo com você. Seja tempestade de vento, mar revolto, o barco quase afundando, Jesus
Ele quer que use a fé, porque ele fala assim, ó, homens de pouca fé, homens, por que temeis? Por que temeis, homens de pouca fé? É como se ele falasse, vocês não estão com Jesus? Por que não usem a fé de vocês? Basta falar no meu nome. Mar, se acalme, em nome de Jesus. Vento, se acalme, em nome de Jesus. E em nome de Jesus todas as coisas são possíveis. Mas muitas das vezes a gente acredita que vai ser do nosso jeito. E muitas das vezes nós não queremos não nos sujeitarmos àquele que pode, porque a gente acha que a gente pode acabar com uma tempestade e a gente não pode, mas a gente pode em nome de Jesus. Aí é que está a diferença. Entendeu? É assim que acontece. Posso ouvir um amém? O que está acontecendo com você? Como estás? Jesus está no barco? Se Jesus está no barco, siga em frente, orando, clamando, usando a fé que você tem. Jesus, ele disse que não importa o tamanho dela, basta que ela seja do tamanhozinho de um grãozinho de uma mostarda, que você possa transportar um monte de um lugar para outro. Continue usando a tua fé. Por que temeis, se o próprio Jesus falou, homem de pouca fé? Tudo o que acontece aqui é para que Jesus possa mostrar para os discípulos que eles precisam usar a fé. Por quê? Ele voltaria para o Pai, mas ele não os deixaria órfãos, ele enviaria o seu Espírito Santo, mas enquanto ele estava ali com eles, eles não precisariam temer nada. E é isso que ele quer que você saiba. Por que temeis, homens de pouca fé, se sabes que estou contigo? Se me viram entrando no barco, e por que temeis? Jesus acaba com qualquer tempestade. Você vai falar, irmã, você é uma sonhadora. Você está louca? Estou, por Jesus. Sonhadora? Estou vivendo os sonhos de Jesus. Aí é que está a diferença. Porque outras tempestades virão, outros mares revoltos virão, mas não esqueça que em todas essas tempestades Jesus precisa estar dentro do barco. Aí é que está a diferença. E uma vez Jesus estando dentro do barco, é preciso usar a fé que ele nos ensinou, que ele deixou para os discípulos, e os discípulos estariam fazendo discípulos até chegar em nós. E nós precisamos dar continuidade a esta palavra, para que outras vidas sejam alcançadas. Amém? Já estamos terminando, a hora está avançando, mas estamos aqui na dispensação do Espírito Santo de Deus. Amém? Não saia daí, já estamos terminando, vale a pena. Jesus está aqui, Jesus está aí, Jesus está no barco. Não temeis, Ele tem palavras para você de superação. Amém? Disse aqui no último versículo, através do evangelista Mateus, versículo 27, e aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles andavam com Jesus e se admiravam
dos milagres que Jesus realizava. Jesus era aquele que dava ordem ao vento e ao mar. E de tantos milagres que eles já tinham visto Jesus realizar, eles agora experimentam saber que o comando que Jesus tem sobre o tempo. Amém? E Ele te dá esse poder no nome dEle. Jesus quis mostrar para eles que se eles queriam que o vento e o mar se calassem, que através da fé que Ele dá para eles, eles poderiam, no nome dEle, realizar o milagre. No nome de Jesus, o milagre acontece, viu? É no nome de Jesus. Não perca tempo, continue seguindo a Cristo, continue seguindo a Jesus. Amém? Porque Ele vai sempre, 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 sempre. Se Ele estiver sempre nos barcos da sua vida, não se preocupe com a tempestade. Ele sempre estará para acalmar. E agora Ele acalma a tempestade do seu coração, da sua alma, do seu espírito. Ele acalma. O que é que está te abalando? O que é que está fazendo com que dentro de você fique essa revolução, essa tempestade, esse temporal? O maior temporal, a maior tempestade não está do lado de fora, não. Está dentro do ser dos discípulos. Desespero. Deus, Ele vem hoje para acalmar essa revolução, essa tempestade que está aí dentro. Porque se Ele está aí dentro, é preciso haver calmaria. Se Ele está aí dentro, é preciso haver fé suficiente para repreender essa angústia, esse desespero, esse mal-estar. Que revolução, que temporal é esse que está aí dentro? Não tendes fé, homem de pouca fé? Em nome de Jesus, que esse mal vá embora agora da tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que seja o mar revolto que está do lado de fora, que está causando aflição por dentro, que bata em retirada em nome de Jesus. Use a tua fé. Crês tu nisto? Como estás? Jesus está no barco. Amém? Eu posso ouvir um amém? Eu vou orar pela tua vida. Amém? Crês tu nisso? É pela fé, viu? Não deixe de usar a sua fé. Jesus deixa nesse texto precioso para nós, para viver com Ele na prática e usar a fé. Soberano Deus, eterno Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, aqui estou, Senhor, com teu filho e tua filha, Pai, que nesse momento, Senhor, ouve a tua palavra, Senhor, e guarda no teu coração. Senhor, em nome de Jesus, aviva a fé deste homem, desta mulher, deste meu irmão, desta minha irmã, Senhor, e que o Senhor venha trazer calmaria de toda essa tempestade que tem passado nestas vidas, Senhor. Repreenda em nome de Jesus e que eles continuem, Senhor, usando a fé deles, mesmo que seja do tamanho de um grão de uma mostarda, Pai. Ó Deus, mas que eles venham usar essa fé para que eles experimentem como os discípulos experimentaram, que o Senhor estando no barco, o Senhor vem trazer calmaria e bonança para qualquer tempestade, não importa onde ela esteja. Acalma esse coração, essa alma, esse espírito, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que esta vida, Senhor, tenha uma vida de paz, de tranquilidade, de bonança. Em nome de Jesus, em sua presença. Abençoa toda a família. Guarde, Senhor, meu Pai, e proteja essa família debaixo das tuas potentes mãos. Muito obrigada, Senhor, por esta vida, estas vidas que aqui estão, assim te orando, te pedindo, te agradecendo. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém. Recebam, em nome de Jesus, receba, viu? Amém? Eu posso ouvir um amém? Que Deus te abençoe. Se inscreva aí no canal, viu? Continuo falando. Se você não gostou, que você possa gostar, viu?
que você possa usar sua fé para gostar dessa criatura que você está vendo aqui, em nome de Jesus, viu? Amém? Dê o seu like, comente, curta, viu? E o YouTuber, ele vai entender que ele vai estar enviando outros vídeos para você com outras mensagens dos céus, viu? Acalma esse coração aí. Jesus está no barco? Um grande abraço, viu? Muito obrigada por estar aqui esse tempo todo. Vai valer a pena, viu? Não sejam homens e mulheres de pouca fé, mas se for, ainda que seja do grãozinho de uma mostarda, não perca essa fé. Ela vai te levar à bonança, à calmaria, ao refrigério que só Jesus tem para te dar. Um grande abraço. A paz do Senhor Jesus. Obrigada. Tchau.